Fala galera, tudo bem? Mais uma nossa aula online. Para alguns eu vou também ter essa aula presencialmente, para outros não. Mas eu estou fazendo isso para vocês não ficarem muito atrasados, porque a gente tem muito feriado, né? Na próxima quarta-feira, dia 15, é feriado. Tem um feriado ainda dia 20, que eu não sei se cai sexta ou não. Enfim, mas eu estou muito preocupado de vocês ficarem muito atrasados e por isso que eu estou gravando essas aulas. Beleza? Mas a gente vai ter os encontros presenciais também para falar delas. Vamos para a aula. Olha só, hoje eu mudei algumas coisas aqui, vocês vão ver, talvez fique melhor, espero que fique. Né? A primeira coisa que eu fiz foi botar uma linha aqui para saber até onde eu posso escrever sem que isso fique escondido atrás da minha cara, tá bom? Então hoje eu vou falar com vocês de geometria molecular. O que é a geometria molecular? Vamos botar isso aqui bonitinho, ó. Dá uma arriscada. Geometria molecular. Primeiro, se eu estou falando molecular, eu estou falando de substâncias que fazem ligação covalente. Não é substância que faz ligação iônica. Perfeito? Nem metálica. Só substância que faz ligação covalente. Quando eu tenho dois ou mais átomos, eles tendem a se organizar na forma mais estável possível, ok? Então eles tendem a se organizar na forma mais estável possível. As geometrias que existem são a geometria linear, angular, trigonal plana ou só trigonal, piramidal, tetraédrica, e aí ó, tem a bipiramidal, tem a octaédrica, tem a quadrado planar, tem a gangorra, tem outras que a gente não vai falar. Né? Pra gente vai ser importante a linear, a angular, a trigonal plana, a piramidal, a tetraédrica e acabou. Então essas duas aqui, ó, a gente não vai estudar. Por que a gente não vai estudar, Rafael? Porque elas são geometrias de átomos que fogem à regra do octeto. Né? Então ali na bipiramidal o átomo está com 10 elétrons na última camada, na octaédrica ele está com 12, e para a gente isso não é importante. A gente vai trabalhar só com átomos que sigam a regra do octeto, que tenham 8 elétrons na última camada. Tá bem? Então, a gente vai falar de linear, angular, trigonal, piramidal e tetraédrica. Repara aqui, ó, que para essa linear que está representada aqui, eu tenho dois átomos. Para angular, eu tenho três átomos. Ó. Então, eu tenho esse primeiro, esse segundo e esse terceiro aqui. Existe uma linear com três átomos também, tá? Como repetir o nome, acabou não entrando aqui. A trigonal, ó, eu tenho quatro átomos, então eu tenho 1, 2, 3, 4. Na piramidal eu também tenho 4, ó. 1, 2, 3, 4. E na tetraédrica eu tenho 5 átomos. 1, 2, 3, 4, 5 com o do meio. Agora vamos lá. Vou pegar aqui a trigonal e a piramidal como exemplos, tá? Na trigonal eu tenho 4 átomos e na piramidal eu tenho 4 átomos. O que faz com que eu possa ter uma geometria ou outra geometria? É esse átomo aqui, ó. Esse átomo, vou botar de vermelho, fica melhor. Esse átomo central. É ele que vai coordenar qual é a geometria, assim como no 3 átomos angular ou linear também. Por quê? Porque, olha só, quando esse átomo central ele tem elétrons livres, elétrons que não estão sendo usados, esses elétrons eles vão interferir de alguma forma, tá? Para uma teoria que a gente chama de teoria da repulsão dos pares de elétrons da camada de valência, tá aqui no documento para vocês. Dessa forma, quando o átomo central aqui, ó, ele tem pelo menos um par de elétrons, sem fazer ligação, esse par de elétrons, deixa eu abaixar um pouquinho aqui para vocês verem o nome, ó. Esse par de elétrons, ele vai interferir na geometria. Por quê? Porque ele vai causar uma repulsão. Então a repulsão que vem ali
dos elétrons que não estão fazendo ligação, eles vão interferir na geometria de alguma forma. Então, ó, vamos lá. Primeiro, se eu tiver só dois átomos, a geometria da molécula vai ser linear. Ponto, e acabou. Se eu tiver 5 átomos, ela vai ser tetraédrica. E acabou. Não tem outra possibilidade. Então, 2 átomos ela é linear, 5 átomos ela é tetraédrica. O meu grande problema está com 3 ou 4 átomos. O que a teoria diz pra gente? A teoria Vesper, que é essa sigla em inglês, parte da premissa de que os pares de elétrons da camada de valência se repelem, adotando maneira tal que minimize essas repulsões, determinando assim a sua geometria molecular. Então, o que ele está falando aí? Que esses pares eles querem ter a maior angulação possível entre eles. Tá? Então, esses pares eles querem ter a maior angulação possível entre eles, que aí ele vai estar numa maior distância, diminuindo a repulsão. Vou colocar aqui para vocês duas substâncias que têm 3 átomos, tá? Vou aumentar um pouquinho aqui. Então, ó, exemplo, CO2 e água. Primeiro, o átomo central é quem está em menor quantidade. Então, no CO2, o átomo central é o carbono. Então, ó, ele está ali no centro. Na água, o átomo central é o oxigênio. Talvez você já tenha guardado isso, que o oxigênio faz 2 ligações e o carbono faz 4, né? Porque a gente já falou tanto deles, talvez vocês tenham guardado. Mas de qualquer forma, vamos botar aqui uma informação, ó. O carbono está no grupo 14, o que significa que ele tem 4 elétrons e ele precisa fazer 4 ligações. O oxigênio está no grupo 16, ele tem 6 elétrons, ele precisa fazer 2 ligações. O hidrogênio só faz 1, tá? O hidrogênio só faz 1. Bicho, olha só, o oxigênio tem que fazer 2 ligações, então eu vou fazer as 2 ligações aqui, ó. O carbono tem que fazer 4, então ele ainda pode fazer mais 2. Quando o carbono faz isso, ele utiliza... Deixa eu dar uma minimizada aqui, porque está escondido ali. Calma aí, pronto. Quando o carbono faz isso, ele utiliza todos os elétrons da camada de valência. Então, ó, eu não tenho elétrons livres aqui no carbono para causar a repulsão, né? Então, eu não vou ter elétrons livres para causar repulsão na ligação. Então, isso aqui, ó, não vai causar repulsão ali. Beleza? Esses elétrons aqui que eu desenhei, eles não existem. Quando eu vou para o oxigênio faz 2 ligações, o hidrogênio faz 1. Só que o oxigênio ele tem 6 elétrons. E aqui, ó, 2 elétrons só. Então, ele tem 4 elétrons. Ó, lembrando aqui, ó, o oxigênio, ele é assim. Então, ele usou esse elétron para fazer essa ligação. Deixa eu mudar aqui a pontinha. Então, ele usou esse elétron aqui para fazer essa ligação. E ele usou esse elétron aqui para fazer essa ligação aqui. E aí, com isso, o que acontece no... O que vai acontecer aqui, ó? Deixa eu dar uma ajustada aqui que saiu, calma aí. O que vai acontecer? Eu vou ter 4 elétrons causando repulsão. E aí você deve pensar assim, Rafael, ó,
Se ficar um em cima e embaixo, a repulsão de cima cancela a repulsão de baixo. Só que lembra que eu falei na outra aula que ele não se organiza assim? Eu falei, por enquanto isso não é importante pra gente. Né? Ele vai se organizar assim, ó. Então, o que vai acontecer? Esse elétron aqui, ó, ele vai causar repulsão aqui. Esse elétron aqui vai causar repulsão aqui. Essa repulsão vai fazer com que as ligações elas inclinem, né? Então a repulsão que eu tenho aqui, ó, vou botar assim, rep, tá? De repulsão, vai fazer com que as ligações fiquem assim, ó. Então a geometria que eu vou ter, ela não vai ser linear, como é aqui. Aqui a minha geometria é linear. Aqui a minha geometria vai ser angular. E isso vai mudar a polaridade da ligação também. Mas a polaridade vai ser assunto só para a próxima aula. Entendeu? Então se eu tiver 3 átomos e ali no átomo central eu tiver pares livres, porque eu tenho que ter pelo menos 2 elétrons, não existe ter um só, ter pares livres, isso vai causar uma repulsão e vai fazer com que a geometria seja angular. Tá bom? Então, ó, continuando aqui. Angular. Beleza? Deixa eu me diminuir um pouquinho aqui. Estou muito grande, não tem necessidade. Pronto. Então, 3 átomos pode ser linear ou pode ser angular. Com 4 átomos, vou botar 2 exemplos. O SO3. Se você já fez o dever de casa que eu deixei, você já viu que tem o SO3 lá para você desenhar. E o NH3. Talvez não tenha no dever de casa, mas com certeza tem na... Com certeza isso tem no nosso caderno. Ok? Então, ó, SO3 e NH3. Perfeito? Vamos nós. O SO3, o que vai acontecer? O S e o O precisam fazer 2 ligações. Isso significa que eles têm o quê? 6 elétrons. Tá? Se eles têm que fazer 2 ligações, tem 6 elétrons. O O vai ficar em volta do S, sempre na mesma distância. Então, ó, sempre na mesma distância, o S ao redor do O. E aí eu vou fazer 2 ligações. Como é que eu vou ligar os outros 2 O's? Através da ligação coordenada. Então repara que uma aula está ligada com a outra. Como na coordenada eu uso 2 elétrons, o S está usando todos, porque ele está usando 2 elétrons aqui. Ele está usando 2 elétrons aqui, 2 elétrons aqui. Ele usa os 6 elétrons. Aí você vai fazer, Rafael, mas tem elétrons livres no oxigênio. Não importa. O importante para a gente é o átomo central e não os átomos periféricos. Então, ter elétrons sobrando no oxigênio não é importante para a gente. Então, o S, ele usa todos os elétrons. Perfeito? No NH3, o N, ele faz 3 ligações. Se ele faz 3 ligações, o que isso significa? Ó, vou botar aqui igualzinho. H, H, H. O que isso significa? Significa que ele tem 5 elétrons, por isso que ele faz 3 ligações. Então, ó, uma ligação, 2, 3. Só que, se ele tem 5 elétrons, sobraram 2 elétrons aqui, ó. O que vai acontecer? Imagina que eu tenho aqui o plano e esses elétrons estejam aqui em cima. As ligações estão assim, ó. Chega mais pertinho. As ligações estão assim. E os elétrons estão aqui em cima. Esses elétrons vão empurrar a ligação para baixo assim.
as 3 ligações, como se fosse isso aqui, ó. Tava retinho, então tava assim, as ligações estavam assim. O bom de ser fotógrafo é ter um tripé para mostrar isso. As ligações estavam retinhas. E aí o que acontece? Os elétrons livres que estão aqui em cima, eles empurram para baixo essas ligações, formando um ângulo aqui. Vou subir ali para mostrar isso numa imagem que a gente já tem. Então, ó, vai ficar assim. Vai empurrar para baixo. Tá? Então a gente escreve isso de uma outra forma. A gente escreve isso assim, ó, para mostrar que empurrou para baixo. E os elétrons ali em cima. Então, esses hidrogênios, eles estão assim, ó. Um aqui, outro aqui, outro aqui. Eles estão assim, ó. Pronto, assim dá para ver certinho. Tá? São assim que os hidrogênios estão. Então, nesse caso aqui, ó, que eu não tenho a repulsão, as ligações ficam no plano, eu chamo de trigonal plana. Enquanto aqui eu vou chamar de piramidal. Então, ó, quando não sobra elétrons, se eu tiver 4 átomos, não sobrar elétrons no átomo central, eu tenho uma trigonal plana. Se eu tenho 4 átomos e sobra elétron no átomo central, então vai ser piramidal. Beleza? Então eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa volta aí na aula, tá? Mas é isso. Um beijão para vocês e até a próxima.